Vamos ver se a gente termina de fazer a nossa macarronada. Vamos lá. Bom, vamos a método e técnica. Existem alguns métodos que faz parte da pesquisa, né, de como que vocês podem aí chegar ao objetivo de vocês. Vamos lembrar de que a gente está falando de... Tudo isso que a gente falou até agora é referente à pesquisa científica que vocês farão em breve, e alguns tipos de pesquisas que existem, alguns tipos de textos que vocês vão precisar me entregar com o tempo, mas é com o tempo, como eu disse, tá bom? Então, não vamos nos apavorar, certo? Já fiz isso aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, vamos lá. Qual é a relação aí entre método e técnica? O que existe, né, entre elas duas, na verdade, e muita gente acha que elas são quase as mesmas coisas, né, mas elas, na verdade, estão muito próximas, mas não por definição, porque as duas trabalham juntas, tá bom? Então, na verdade, método e técnica aí, elas são empregadas, trabalhadas de forma muito próximas, tá? Eu preciso do método e preciso da técnica, mas um é muito diferente do outro em relação ao seu sentido. Então, na verdade, assim, o método, como a gente já viu em algumas situações aí, um método significa, como ele foi usado por Platão, vocês devem ter visto também no mapa mental, nós vimos na aula passada, é o estudo ordenado de uma questão filosófica ou científica, tá bom? Quando a gente fala de pedagogia, a gente vai falar sobre ciência e sobre filosofia, quase que ao mesmo tempo, tá bom? A gente pode pensar, assim, que um método, ele quer dizer por qual caminho que você vai chegar a um resultado. Qual é o caminho que você escolhe para chegar no resultado? O resultado, a gente sempre pensa no TCC, né? Então, hoje eu vou falar sobre o método e técnica, em seguida a gente vai entrar com algumas ideias de TCCs, de temas para TCCs, e a gente vai discutir algumas coisas, tá bom? Que eu acho que às vezes fica muito distante falar sobre molho de tomate, falar sobre a hidroxicloroquina, quando a gente está falando de pedagogia. Então, parece que há algumas coisas muito distantes, mas eu quero aproximá-las para que vocês consigam ter um pouco mais de discernimento dessas coisas e conseguirem pensar dentro da caixinha chamada pedagogia, tá? Então, um método, se eu perguntar para você o que significa método, você vai responder para mim. É o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado. Tá bom? Qual é o caminho que você vai percorrer para poder chegar num resultado? Quando eu penso, por exemplo, num estudo de caso de crianças indisciplinadas, acho que a gente até chegou a falar sobre isso, se não me engano, nas aulas passadas. Por exemplo, eu tenho um caso de uma criança que ela é indisciplinada. Dentro de sala de aula ela não obedece, ninguém não obedece os professores, a coordenação, a direção torce o nariz. É uma criança até de difícil convivência entre as outras crianças. E aí, então, a gente vai estudar o caso dessa criança para poder, então, resolver, de alguma forma, esse problema, certo? Já que eu tenho aí um problema, eu preciso resolver esse problema. E de que modo, de que método eu vou utilizar para chegar na solução do problema? A solução está aqui, e esse caminho que eu percorro do problema até o resultado dele, que é o menino ser disciplinado, né? Ter disciplina, né? Esse caminho aqui a gente chama de método, tá bom? Eu posso escolher alguns métodos, mas é que para vocês ainda é um pouco cedo falar sobre eles, né? Mas existe alguns, por exemplo, a conversa diária, né? A conversa com os pais,
toda semana, algumas regras que devem ser obedecidas durante umas atividades lúdicas, né? Então, são alguns métodos que eu vou utilizar para, tá bom? É o caminho que eu vou percorrer para chegar nesse resultado da criança ser aí obediente, ser atenciosa, ser respeitadora, né? Então, qual é o caminho que eu percorro? Bom, vamos lá. Então, novamente, na terminologia científica, método pode ser definido como um conjunto de dados e regras de proceder, permitindo um fio previamente determinado. Por exemplo, a pesquisa experimental, diagnóstico, operação, tratamento, reação física, química ou biológica, prova clínica ou teste de laboratório. Não estou bem, vou ao médico. Como que o médico, na verdade, vai chegar a um diagnóstico preciso meu? Qual é o método que ele vai utilizar? Ele pode fazer, por exemplo, apenas apalpar para saber onde está doendo, o que está acontecendo, né? Ele pode pedir um exame, né? Ele pode, enfim, dessa forma, esse método que ele vai utilizar para poder chegar aí nesse resultado, tá bom? Então, muitos teóricos definem método como um conjunto de meios dispostos convenientemente para se chegar a um fim. Igualmente o que a gente disse no slide anterior, o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado. Tudo bem, gente? Tudo bem, meninas? Sim, Pro. Tudo bem, Pro. Beleza. Qual é a definição de método? O caminho pelo qual se chega a um determinado resultado, tá? Vamos lá. Mas quais são as etapas para esse desenvolvimento, para desenvolver, então, esse método, né? Como que eu percorro este caminho, né? Então, vamos lá. Eu tenho algumas etapas, tá? Então, a etapa aqui, na verdade, é um processo de pesquisa que tem aí uma sequência, tá bom? Essa sequência, ela é muito importante, tá? Então, eu tenho a sequência. A primeira coisa que eu preciso prestar atenção, que faz parte dessa etapa, é a observação, depois a problematização, a formulação de hipóteses, a experimentação e a teoria. Tá bom? Nós vamos falar sobre cada uma delas agora na aula. Então, vamos à primeira dela, que é a observação. Vocês já notaram? Printaram tela, enfim? Peraí, Pro, falta só os dois últimos. Belezinha. Pronto. Vamos lá. Então, observação, até é fácil, né? Falar sobre observação, né? Que é, na verdade, a visualização de um fato, ou vamos chamar de um fenômeno, depende do que a gente está observando, né? A observação, gente, ela não acontece apenas uma vez só. Ah, eu observei uma vez só. Não, uma vez só para mim não é importante. Porque, na verdade, precisa ser repetida vezes, tá bom? Eu preciso observar várias vezes, em vários momentos, tá bom? Para ter aí, na verdade, um número maior de detalhes nessa observação. O mais importante da observação, até coloquei aqui, ó, o maior número possível de detalhes. Eu preciso saber sobre isso aqui, ó. Detalhes, tá? Por quê? Porque assim fica mais certa, mais correta, mais precisa essa observação, tá bom? Quando isso a gente consegue fazer, eu acredito que será o primeiro estágio que vocês farão em pedagogia, que é o estágio de observação. Ele é somente observatório. Desculpa, professora, você vai passar para me imprimir depois o conteúdo? Claro, claro, gente. Então tá bom, porque eu estou no celular, não dá para mim pintar a tela, eu não sei fazer isso aqui. Não, tudo bem. Sem problemas. Tá. Eu mando, Obrigada. sim, não sei. Não. Obrigada. Bom. Alguém entrando, peraí, gente. O Venor.
Boa noite, Venor. Fica à vontade, a gente já está em aula, tá bem? Vamos lá. Então, a observação... Deixa eu voltar aqui. A observação, ela deve ser feita em vários dias, vários momentos, e em várias situações, para saber, depois, a problematização. Tem alguém com áudio aberto e eu estou ouvindo o meu retorno, praticamente. Bom, quando vocês fizerem o primeiro estágio, que eu acredito que seja de observação, vocês ficarão na mesma sala, que é importante vocês ficarem, independente se vocês gostem ou não, para fazer o quê? Observar. Assim como o próprio nome do estágio está dizendo. Estágio de observação. O que você vai fazer? Observar, ver, visualizar tudo aquilo que está acontecendo. Observação é ouvir e ver. Ouvir e ver. Tá bem? Tudo aquilo que está acontecendo com todos. Mas é claro que dentro de uma sala de aula, a gente sabe que existem 1, 2 ou 3 alunos que se destacam, positivamente ou negativamente. Depende da atuação deles, tá? A observação não é... ela é importante para sabermos de que forma resolver um problema. E por que esse problema acontece. Mas tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que são os nossos vícios, para poder fazer uma observação muito correta, muito certeira, né? Porque se eu, por exemplo, desejo... Se eu tenho olhos para enxergar, então eu não vou conseguir colocar uma tela na minha frente, um voal, assim, sabe? Eu preciso enxergar as coisas de forma muito clara. E quando eu faço a observação de forma muito clara, eu preciso deixar de lado muitas coisas. Por exemplo, preconceito, discriminação, homofobia, feminismo, machismo. Para eu poder conseguir olhar para aquela criança sem esses meus sensos críticos e sensos morais que existem dentro de nós, que é inserido durante a nossa fase, enfim, de crescimento, né, desenvolvimento da personalidade, tá bom? Então, eu preciso, como professor, deixar tudo isso de lado, os meus apontamentos, para ter uma observação e fazer uma observação neutra sobre os meus, aqui eu chamei de vícios, né? Mas, na verdade, sobre o que eu penso do mundo, tá bem? Por exemplo, vou trazer um caso besta, não, uma coisa triste que acontece. Estou numa sala de aula observando as crianças e existe uma criança que é negra, enfim, e eu sou racista. Mas eu não tenho essa consciência de ser racista. Isso acontece em muita gente. E aí, então, eu penso. Eu, como racista, penso. 2 pontos. Esse neguinho deve ter pego a borracha do coleguinha. Esse é um pensamento racista. Só porque ele é negro, então ele rouba. Né? Então, esse tipo de apontamento que a gente faz, que as pessoas fazem, a gente não, porque eu não estou no meio, e espero que vocês também não, acredito também, que as pessoas fazem, ele é muito presente, né? E ele tem um apontamento muito incorreto dentro de observações, tá bom? Então, quando a gente faz observação sobre o comportamento das crianças, a gente tem que deixar de lado muita coisa, tá bom? A gente escuta muita coisa dentro de sala dos professores e que, assim, na verdade, eles não são muito bem-vindos, esses apontamentos e essas observações. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso com um grupo de didática 2, né, de 4º semestre,
porque nós estávamos falando sobre preconceito, sobre racismo, né? E aí, então, um dos casos que trouxeram, né, foi de que algumas dessas meninas, essas alunas, trouxeram casos que ouviram durante os estágios, como, por exemplo, aquele neguinho, né, com essa força negativa, não é aquele neguinho de forma carinhosa, como muita gente chama, nega, nego, né, enfim, mas aquele negrinho de forma pejorativa, ele não será uma boa pessoa, ou ele não conseguirá terminar os estudos, ou ele não pode iniciar uma graduação. São frases que a gente escuta e que às vezes é inserida na gente de tal forma que a gente acredita nisso, né? E a gente não pode acreditar nisso porque eles são tão capazes quanto a gente, só porque tem cor de pele diferente, acho que é muito pequeno para você pensar que essa pessoa é menor do que você e você é melhor do que ela, né? Então, enfim, a gente tem que deixar de lado esses vícios, esses probleminhas, né? Principalmente porque a gente vai ser professor, né? Vocês serão professores, né? Então, professor é aquele que menos tem que apontar dedinho, certo? Vamos lá. Tudo bem aqui, gente? Entenderam o que é observação? Sim, pro. Beleza? Sim, pro. Sim, professora. Vamos lá. Problematização. O que é problematizar? É formular um problema, né? Na verdade, ele está correspondendo aí à execução de alguns questionamentos sobre essa observação. Quando eu falei para vocês, por exemplo, daquela criança, vamos colocar um nome para a criança, o Enzo. Gabriel, adoro esse nome, Gabriel. É o nome do meu filho. Qual, Enzo ou Gabriel, amor? O meu é Gabriel. Só Jesus. Deus na casa. Só mesmo. O que é isso que acontece com esses Gabriéis? Eles não são seres de luz. Se tivesse ouvido o conselho, professora. Professora, Todo mundo avisou e eu coloquei. Na minha família, o único Gabriel que tem é um terremoto. Então, é sempre assim. É incrível, O meu é gente. terrível. Olha aí, tá vendo, gente? Não tô vendo uma coisa boa, assim. Então vamos ao Gabriel. Não de vocês, de uma outra pessoa aí. Então, o Gabriel, gente, ele tem, vamos dar aí, ele tem 5 anos, tá bom? Gabriel tem 5 anos, ele tá na educação infantil, é estudo de caso, tá? E aí, então, 5 aninhos, ele tem pai e mãe, tá? Os dois trabalham fora, tá? Ele é filho único, beleza? Conhecem essa história ou não? E por conta disso, os pais, eles querem ser diferente do que os pais deles foram. Eles querem dar tudo aquilo que os pais deles não puderam dar, né? E por isso eles dão. Só que eles só dão, né? E aí, então, o sim, ele é bastante contínuo na casa dele. Tanto que eles pintaram umas paredes no quintal durante um feriado aí que teve, compraram a tinta, enfim, e foram pintar a parte de trás do quintal. E o menino, o Gabriel Gable, ele pegou uma caneta dessas grossas, sabe, piloto, e fez um lindo desenho lá atrás, na parede branca que os pais tinham pintado no feriado. A mãe achou lindo. A mãe não brigou com o Gabriel, porque ela achou muito bonito aquele desenho. Ok. Então, assim, porque se fosse a mãe dela, a mãe dela teria batido, teria feito limpar aquela parede, teria feito pintar a parede. E ela quer ser muito diferente da mãe. Então, por isso, ela trata o filho de forma diferente, né? Mas isso é uma coisa que a gente, em observação, não vai ter. Por quê? Porque nós não estamos na casa da criança, certo? Isso é só um casinho que eu estou contando. Em sala de aula, o Gabriel, ele tem um comportamento bastante agressivo,
Ele não para no lugar, não consegue ficar quieto, sentado, prestando atenção. Ele sempre atrapalha. Ele sempre atrapalha os coleguinhas de sala. Então, ele pega a borracha, ele pega a caneta, ele pega o lápis. De alguma forma, ele atrapalha. Ele pergunta, ele questiona, ele canta em sala de aula, ele levanta do nada e começa a dançar. E a professora, vocês, neste caso, não sabem mais o que fazer, porque já foi conversado com o Gabriel, já foi dado bronca, já mandaram o bilhetinho na agenda para os pais não respondem, né? E aí, então, diante disso, você vai começar, então, a observar o comportamento desse menino. Você já está fazendo isso, na verdade, né? A hora que você traz essa queixa toda, né, desse comportamento da criança, você já trouxe a observação, né? Só que essa observação, ela não tem que passar apenas pelos seus olhos, ela tem que passar por um olhar de outras pessoas. Vou falar uma coisa muito importante para vocês. Como professora, olha que coisa, né? Eu ouvi uma vez a coordenação seguinte. Tem professores que não reclamam dos alunos, aguentam os alunos em sala de aula, trepando no lustre, enfim. E aí, então, quando eles chegam no limite deles, eles passam o caso para a coordenação. A coordenação não está sabendo desse problemaço que está acontecendo, porque a professora não passa adiante. Quando chega na coordenação, é a primeira reclamação que ela escuta sobre essa sala, sobre esse aluno. Então, ela não está com a mesma raiva que você está. Sabe o que vai acontecer com a criança? Volta para a sala de aula, depois de uma conversa fofa com a coordenadora. Só que essa conversa fofa você teve no primeiro dia de aula. Nós estamos falando de 2 meses de aula. Entendeu? Então, toda vez que tiverem algum problema com o aluno, relatem para a coordenação. Para ela sentir, não raiva dessa criança, não é isso. Mas porque a sua raiva foi bastante grande a ponto de colocá-lo para fora. A hora que você colocou para fora, você resolveu o problema ou achou que seria resolvido ou que será resolvido o problema, né? E aí, então, a coordenação, que é a primeira vez que ela tem um problema com esse aluno, ela não está com o mesmo nível de raiva que você está, com o mesmo, vou chamar de nível mesmo, com o mesmo nível de falta de respeito que existe. Porque ele com a coordenação não vai ser assim. O Gabriel, por exemplo, com a coordenação, ele não é assim. Ele é aquele garotinho que perto dos outros, ele faz cara de coitado. Né? Então, aí nós temos a problematização, né? A problematização é o questionamento. Então, eu observei que essa criança, ela é indisciplinada. Por que ela é indisciplinada? Primeira pergunta, primeiro questionamento. Por que essa criança não para no lugar? O que faria essa criança ficar quieta por pelo menos 20 minutos? Qual é a relação dessa criança com os pais? Olha quantos questionamentos que a gente faz diante de um problema. E eu posso fazer mais uns 20 aqui, né? Uns 20 questionamentos sobre esse mesmo problema do Gabriel, tá? Então, quando a gente fala de problematização, é fazer questionamentos, tá bom? Questionamentos diante da observação, ou daquele problema, na verdade, né? Porque é um problema bem formulado, é mais importante do que a sua solução. Quando eu formulo esse problema, essas perguntas, né? Quando eu faço uma pergunta, eu busco a resposta, não é isso? Toda pergunta parece que tem uma resposta. Coerente ou não. A gente busca coerência. E a gente busca, na resposta desse problema, desse questionamento, a solução.
Porque assim, dentro, e a gente falando aqui da ciência, falando da pesquisa, do TCC, por exemplo, ou de um artigo, ou de um resumo, que seja, né? Quando a gente fala de problematização, a gente está falando de abrir caminhos para outras pesquisas. Se eu estou falando, por exemplo, desse Gabriel, que ele é agressivo, que ele não para, que ele atrapalha a sala de aula, né? De que ele dança, de que ele canta, que ele quer chamar a atenção o tempo todo, eu posso pensar numa pesquisa sobre, por exemplo, a indisciplina nas crianças, filhas únicas, dentro de sala de aula. Então, trouxe aí uma pesquisa para poder fazer. Por que as crianças que são filhas únicas, né, trazem tantos problemas para dentro da sala de aula em relação à disciplina? Pronto. Uau! Formei aí uma pesquisa que eu posso fazer. Dentro dessa observação. Porque eu fiz alguns questionamentos diante dessa observação, que eu percebi na observação que tem alguns problemas. Entenderam que é problematização? É fazer perguntas sobre um fato que foi observado. Sim. É mesmo? Esse sim fraquinho, xoxinho? É que eu estou ligando e desligando o microfone aqui e eu não estou acostumada a mexer com o celular, eu fico meio complicada, mas eu entendi, professor. Que bom, que bom. Mas você está me ouvindo direitinho, né, Magda? Tô. Tudo tranquilo. Então tá bom. Tudo tranquilo. Tá. Meninas, tudo bem? Problematização? Sim, pro. É fácil, Mesmo? hein? Mesmo. Vocês vão arrasar nessa prova, meninas. Amém. Meninas, não. Galera, porque o Venor está presente. Tô aqui. Eu lembrei. Antes que ele se sinta ofendido. Então, tá bom. Bom, se eu tenho a observação e eu fiz, então, os questionamentos, diante desses questionamentos, eu tenho algumas hipóteses, que são, na verdade, possíveis explicações para esse problema. Não é verdade? Quando eu tenho a observação, faço essas perguntas, o que vem em seguida, na verdade, são possíveis respostas para elas, né? Possíveis respostas corretas, né? Então, a hipótese nada mais é do que uma possível explicação para aquele problema. Tá bom? A hipótese, ela equivale à suposição verossímil. Verossímil de veracidade, de verdade. Verdade aqui não é de falso e verdadeiro, é de científico e não científico, da vizinha e do livro, tá bom? Então, a suposição verossímil aqui, que ela vai ser comprovada cientificamente, vocês não estão pensando em laboratório, não, né? Vocês estão pensando em livro, em pesquisa de livro, uma biblioteca, lá da faculdade, pesquisam na internet, alguns sites de artigos científicos. Não é o blog do Zezão, tá bom? Então, quando a gente fala de suposição verossímil, a gente está falando de que essa suposição, essa hipótese aí, né, ela é comprovada, tá bom? Ou ela é contestada. Não, isso não pode acontecer, isso não acontece, tá bom? Ou acontece ou não acontece. Ou ela é comprovada ou ela é contestada. Uma coisa é oposta à outra, tá bom, gente? Uma coisa é oposta à outra. Comprovada e contestada. Eu falo assim, gente, essa garrafa, ela é incolor. Aí alguém diz assim, não, ela é transparente. Não, ela é incolor. Não, ela é transparente. E ela é o quê? Transparente. Incolor é aquela que não tem cor, certo? E transparente é aquela que eu consigo ver o que tem dentro. Ah, peguei na curva.
Transparente é aquilo que eu consigo ver o que tem dentro. Tá bom? Tá? Vamos lá. Então, eu comprovo e contesto pelos fatos os quais irão decidir, em última instância, sobre a verdade ou falsidade dos fatos que pretende explicar. Aí aqui tem uma definição que eu achei importante trazer, já que aí a gente está falando de dois estudiosos sobre a metodologia científica. Então, a hipótese é a suposição de uma causa ou de uma lei destinada a explicar provisoriamente um fenômeno até que os fatos a venham contradizer ou afirmar. Se eu digo que o Gabriel ele é agressivo porque ele apanha em casa, eu preciso comprovar para saber se isso é verdade ou é falso. E aí, então, eu converso com os pais, eu levantei essa hipótese de que ele pode ser sofrer, né, agressão dentro de casa, e aí, conversando com os pais, eu percebo que não, que ele não sofre agressão dentro de casa, tá? E aí, então, essa minha hipótese, eu já deixo de lado, porque ela foi falsa diante do fato. Entenderam ou não? Ficou confuso? Sim, entendi. Mesmo? Mas esse exemplo, professora, os pais podem mentir também, então não tem como saber se então, os pais batem ou não, como que ele vai falar assim, não, eu bato no meu filho? Ele não vai dizer, né? Então, na verdade, existem sim algumas dicas de que a gente percebe pelo comportamento durante esse tempo que a gente tem de experiência com o ser humano. E em psicologia, vocês também devem ver alguma coisa, vocês vão ter psicologia pelo menos até o 4º semestre, né? Vocês vão aprender algumas coisas importantes, né? E diante da vida, da experiência de vida, a gente sabe quando alguém está mentindo ou dizendo a verdade. E outra coisa, a criança também nos diz isso durante um desenho que ela faz, durante uma conversa que você tem com ela, né? Não é só o pai e mãe, né? E outra, a gente está falando de algo bastante científico. Não estou falando de uma conversinha boba com um cafezinho com pai e mãe. Né? A gente está falando de uma conversa bastante séria e, com certeza, ao meu lado terão outras pessoas. Porque esse tipo de conversa não é feita apenas coordenação pai e mãe. Coordenação geral, coordenação da educação infantil, coordenação mais direção, tá bom? Professor, coordenação geral e coordenação infantil, tá? Sempre tem mais gente para não ter um olhar errado, né? Sobre essa coisa, né? Sobre essa hipótese aí que foi levantada, tá bom? Tem as psicopedagogas também, né, professora, que analisa a criança, né? Isso mesmo. Quem faz a análise, na verdade, são os psicólogos, né? Psicopedagogo, ele está ali para fazer um apoio frente à indisciplina, por exemplo, né? Ele vai ajudar frente aos problemas de déficit de atenção, problemas de hiperatividade, né? Essas questões cognitivas. Quem faz o diagnóstico de algum problema ou alguma disfunção é a psicopedagoga. Mas é tudo relacionado a dentro de sala de aula, tudo relacionado ao que se vê dentro de sala de aula, tá bom? Mas é claro que faz uma ligação direta com a psicologia, senão não teria esse nome psicologia e pedagoga, porque tem um foco para os alunos, sala de aula, professores e afins, né? Mas existem. É que não são todas as escolas que compõem psicopedagogos, né? E nem psicólogos. Então, na verdade, a gente vai muito pelo que a gente tem como experiência de vida profissional. Mas, para um caso desse, por exemplo, que a gente está falando aqui, eu precisaria ter, sim, uma psicóloga, uma psicoterapeuta, e eu precisaria saber qual método que ela pode utilizar e qual técnica que ela pode utilizar para saber se esses pais, por exemplo, estão mentindo ou não, como é a hipótese aí, o questionamento da Ângela, que é uma problematização também, já que virou um questionamento, certo? Tá bom? Mas sim, pode mentir? Pode. Tantos bem, né? Mas a mentira, ela tem a perninha curta, né?
Bons tempos quando os pais podiam falar, eu bati mesmo e quero ver quem vai me contradizer. Aí agora não, os pais até são, como que fala, a criança falar, eu fui agredido tal, o pai até corre risco de ser processado, etc. Magda, cuidado com o que você fala, porque é por lei hoje proibido, por lei, agredir qualquer criança. Então, não, isso eu sei, professor. Então, quando você disse isso, bons tempos eram aqueles. Porque eu acredito que naquele tempo as crianças respeitavam até mais os professores. É isso que eu quero dizer. Hoje em dia as crianças. Não, porque eles respeitavam pai, mãe, avô, todo mundo. Eles tinham uma hierarquia, né, de respeito. As mães falavam, olha, se você fizer alguma coisa na escola, chega em casa, você vai apanhar, hein? Você tem que se comportar. Então era diferente. A mesma coisa hoje. Sei lá, acho que as crianças já nasceram com outra cabeça, né, professor? Não, essa geração é a que mais bate em mulher hoje em dia. Pois é, né? Mas a questão é, cuidado com o que se fala, porque da forma como você colocou, bons tempos eram aqueles, parece que você realmente é a favor, calma, deixa eu terminar de falar, a favor do espancamento, de bater em crianças, quando faz aí alguma rebeldia ou desobedece os pais. Não, não é espancamento. Desculpa. Pode falar, por favor. Tudo bem, pode falar. Então, deixa eu falar. Então, Magda, assim, cuidado com esse discurso, porque dentro de sala de aula, dentro de sala dos professores, durante uma entrevista, você é mal vista. Não, isso assim. Eu estou falando aqui como aluna, professora. Mesmo como aluna. Você não pode ter esse pensamento de que a agressão, a violência vai resolver os problemas. Senão o mundo seria outro. E não é assim. Dizendo que o pai vai espancar o filho, eu dou um tapa na bunda, vai doer, né? A criança não vai poder tomar um tapa nunca. Você, como educadora, não pode dizer isso. Eu sei que eu não posso, mas eu estou dizendo dentro de casa, com a família, geralmente você vê a questão, todas as vezes tem uma necessidade de tomar um tapinha. Eu sou contra espancamento. Tem pai que, nossa, já cheguei a ver um colega meu chegar na escola todo roxo. Aí também não é assim. Qualquer tipo de violência, um tapinha na mão, por exemplo, como você disse, um tapinha na bunda, ele é uma agressão. E ele independe se ele é um tapinha ou ele é um tapão. Se é com a frigideira quente que dá na cara, ou se é um tapinha assim que é dado. Isso é agressão. E não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Cuidado com a fala, tá bom? Para todo mundo, né? Que a Maída levantou a questão. Mas, assim, cuidado com a fala. Porque se você é a favor disso, então, dentro de sala de aula, você também pode ser que faça isso. Não estou dizendo que você vai fazer. Mas não, pode ser... Né? Por isso que eu acabei de falar. Então, pode ser que isso não seja nada bem visto durante um comentário que você faça em sala dos professores, por exemplo. Tá bom? A gente tem que tomar o cuidado com isso desde sempre, desde agora, desde quando a gente teve uma criança, sei lá, de que essas agressões desnecessárias, porque, na verdade, a agressão, ela pode ser substituída por uma boa conversa. Boa conversa não é ameaça, boa conversa não é porque na minha época era diferente, porque essas relações a criança não faz. E dane-se, porque na sua época é diferente da minha. Esse discursinho bem bestinha de pessoas que não têm um poder de convencer a criança de mudar o comportamento, né? Ele por exemplo, na minha época não era assim. Quando eu era criança, esse discursinho, ele não cabe em 2020. Ele não cabe já faz um tempo, né? Mas é que vocês não estão na área. Então, esse discursinho de que papai está pagando o trabalho o dia inteiro para poder pagar a escola, não cola para nenhuma criança. Esse discursinho virou discursinho mesmo, porque é usado o tempo todo. Então, para as crianças, não é bem visto. E não vai mudar em nada, viu? Infelizmente, tá? Bom, vamos lá. Hipótese, tudo bem? Formulação da hipótese. Então, uma explicação possível do problema, né? E aí, então, a gente vai para a experimentação.
Experimentação parece até que é laboratório, mas a gente não está falando de laboratório, mas a gente pode falar de laboratório como behaviorismo, por exemplo. Ele é uma experimentação, tá? Então, o que é experimentação? É uma etapa para realizar experiências, para provar ou negar a veracidade das hipóteses. Então, que nem a Ângela levantou. Pode ser que os pais estejam mentindo. Aí a gente vem aqui, ó, uma experiência para provar se eles estão mentindo ou não, né? Se depois da execução, por repetidas vezes da experiência, não é apenas uma, os resultados obtidos forem os mesmos, a hipótese é considerada verdadeira, tá bom? Existe dentro da psicologia alguns testes, né? Algumas experiências, vamos chamar assim, para provar ou para negar aí essas hipóteses, tá bom? O psicopedagogo, ele tem autonomia para aplicar esses testes, tá? Aí, então, vem algumas coisas aqui importantes para vocês. Na antiguidade, as experiências não eram controladas, então a gente chamava de experiências empíricas, que são aquelas que a gente faz uma vez ou outra e dá certo, né? Então, aqui eu trago os alquimistas que existiam antigamente, né? E de que eles eram vistos como os bruxos, os magos, né? E então traziam essas experiências dentro dos laboratórios deles, né? Enfim. Nesse modelo aí, que são as experiências empíricas, né? Que a gente chama de tentativa e erro, tá? Ela não é vista como algo científico, tá? Ela é alguma coisa muito casual, tá? Então, eu tento e erro, tento e acerto, tento e erro. Então, assim, não é certa, não é vista como ciência, tá bom? Como algo crítico, né? E algo verdadeiro, tá bom, amores? Então, a experiência empírica, ela está relacionada a tentativas e erros, e ela não é vista como algo científico. Tudo bem? Tudo bem? Experiências empíricas? Tudo bem, Pro? Beleza. Então, tá bom. Na experiência controlada, a gente tem dois grupos, na verdade. O experimental e o grupo teste, tá? Essa experiência controlada, gente, ela é utilizada, por exemplo, para saber sobre a vacina da Covid-19. Então, tem um grupo que toma essa vacina e tem um grupo que toma água, né? Toma alguma coisa, placebo, né, que eles chamam, que não tem efeito nenhum medicamentoso, tá bom? E aí, então, vão ver quais são as variáveis que existem dentro desses grupos, tá bom? Então, no grupo experimental, é testada uma variável. As demais condições devem ser iguais às do grupo controle, que, por sua vez, corresponde ao grupo que se referida variável não aparece. E assim serve de referência para análise dos resultados. Os médicos sabem quem é que está tomando vacina e quem não sabe, certo? E aí, então, eles vão fazer lá as perguntinhas. O que você sentiu? Você sentiu dor, febre, enjoo, náusea, sei lá, certo? E aí vai fazer o teste, vai fazer comparação entre aqueles que não receberam a vacina e os que receberam a vacina. Tá bom? E aí, aqueles que receberam a vacina, que é o mais importante, diante dos fatos que eles trouxerem, e aí, então, ver qual é essa variável, tá bom? Se essa variável é, por exemplo, a temperatura, que eles, sei lá, eles... Vou pegar outra variável, então, que a temperatura é muito subjetiva também. Vamos pensar assim, idade, por exemplo, né? É uma variável. Então, para as pessoas de 20 a 25 anos, nessa variável aqui, de 20 a 25 anos, tiveram um bom resultado. Pronto, é a variável, tá bem? Essa pesquisa aqui, de experiência controlada, na verdade, ela não é muito utilizada dentro das experimentações que a gente vai fazer em relação à metodologia científica, de TCC, por exemplo, de artigo científico, tá? A gente não utiliza essas experiências controladas, tá? Por quê? Porque a gente acaba pegando informações de uma e de outra pessoa para trazer o resultado
preciso para a minha hipótese, para o meu questionamento, para a minha problematização, tá? Bom, e aí, enfim, a teoria, né? Que é o que vem logo no final, né? Não, tem mais uma, só a técnica. Sim, a teoria. A teoria é uma hipótese confirmada das experimentações que passa a ser denominada de lei científica, tá bom? Então, ela é um conjunto de leis que explicam um determinado fenômeno, uma ação, enfim, né? A gente chama de teoria. Então, o que é teoria? É esse conjunto de leis, entre aspas, que explica o porquê que aquilo aconteceu. Então, diante do Gabriel, por exemplo, né? A gente tem os pais que não dão limites, né? E de que, na verdade, dão tudo o que o Gabriel quer. Então, não tem limite, não existe a palavra não, né? Não impõe a sua... fugiu a palavra. A sua autoridade em casa, né? Numa briga, numa discussão, ou mesmo falar assim, não é para fazer isso, e ponto, acabou, e não é para fazer isso. Mesmo que você bata o pé, mesmo que você chore, esperneie, né? É não, né? Bem provável que aconteça. Não vai fazer isso, a criança chora, então para não chorar, você dá o que ela quer. E aí pronto, ela fica feliz. E você também. Só que, na verdade, você está criando um monstrinho dentro de casa, né? Mas você não sabe. Então, diante dessas teorias, por exemplo, né, que são esses conjuntos de lei que estão explicando aí os nossos questionamentos, respondendo o nosso questionamento, a nossa problematização, na verdade, né? Respondendo a problematização, que é feita de questionamento, trazendo aí uma suposição, e, enfim, a teoria, porque a gente chegou mesmo a esses determinados fenômenos explicando dessa forma, tá? Então, as teorias científicas, elas têm validade até que sejam incapazes de explicar o que aconteceu, né? Até que algum descobrimento novo comprovado se oponha a elas, tá? A partir de então, os cientistas começam a elaborar outra teoria que possa explicar esses novos descobrimentos. A ciência é conhecimento evolutivo e não estacionário. Muito bem. Por que às vezes a teoria não dá certo? Porque vem uma outra informação, né, que não estava presente, e aí então muda essa teoria. Por exemplo, de repente a gente descobre que o Gabriel é adotivo. Pronto, tá aí a explicação. A teoria é essa. Tá? Pronto, já foi por terra tudo aquilo que a gente tinha pensado. Certo? Então, a teoria, ela é um conjunto de leis que explicam, sim, um fenômeno, porém, essa teoria não necessariamente ela é estagnada, ela é estacionada. Por quê? Porque pode ser que outras variáveis aí acabem se opondo a essa teoria. Entenderam, amores? Entenderam teorias? Pegaram aí a definição de teorias, que é importante. A definição de experimentação, de formulação de hipóteses, problematização e observação. Tudo bem? Tudo bem. Professora, a Renata está passando um pouco disso também, então não tem nem como esquecer. Ontem mesmo ela passou sobre isso, deu o mesmo exemplo de você da Covid. Meu Deus do céu, hein? E olha que a gente nem se falou. Então tá bom, né? Então fica mais fácil ainda, né? Que bom. Então vocês vão estudar para 2 matérias numa só, né? Que maravilha. Vamos à técnica, então. A palavra técnica significa arte. Nossa, mas arte assim tão abrangente, né? Se a gente fala que o método é o caminho que eu percorro para chegar na solução, né? A técnica é a forma, o modo como eu vou caminhar para chegar nesse resultado.
tá bom? Então, técnica subentende o modo de proceder em seus menores detalhes, a operalização do método segundo normas padronizadas. É resultado da experiência e exige habilidade em sua execução. Um mesmo método pode comportar mais de uma técnica, certo? Então, por exemplo, o método que a gente vai utilizar para o Gabriel é um método de observação. Aí, então, eu te falo, qual é a técnica que você utilizou? A observação em vários momentos do dia, vários outros olhares para o Gabriel, foi posto uma câmera também para poder fazer uma observação dentro do parquinho, e aí, então, outros professores também fariam a observação. Então, eu tenho aí a técnica. A técnica é a observação de vários olhares para a mesma criança, certo? Eu poderia utilizar como técnica também alguns... É o enjoo. Alguns testes psicológicos. Também é uma técnica, tá bom? De chegar a um resultado, tá? Tudo bem, gente? Técnica, então, é o modo como eu vou percorrer o caminho para chegar a esse resultado. Quando a gente fala, por exemplo, de TCC, a gente fala também de técnica. Qual é a técnica que você vai defender a sua tese, né? Eu vou pegar, então, artigos científicos, vou utilizar essa técnica, tá bom? Como artigo científico, tá bom? Em sala de aula, você vai dar uma aula sobre, sei lá, alfabetização. Qual é a técnica que você vai utilizar? Existem algumas que vocês vão aprender sobre alfabetização para chegar... cartilha é uma delas, por exemplo. É uma técnica. Tá bom? Por isso que você falou no começo que a técnica e o método andam juntos, porque um é o caminho e outro é a forma que vai percorrer o caminho. Exatamente. Exatamente. Bom, isso mesmo, Ângela. Tudo bem, meninas e Venor? Tudo bem, turma? Sim, Pro. Tudo bem. Então, tá bom. Vamos lá. Ai, eu tô super enjoado. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Para uma pergunta. Pode falar. A técnica está dentro da apostila que o colégio vai dar para a gente? No caso, a técnica seria a forma que aquele colégio utiliza para o ensino? Apostila? Apostila é técnica. Não, apostila é um método. Apostila é um método. Aí a técnica está com o professor. Ah, tá. Entendi. Como que ele vai ensinar? Porque, se a gente parar para pensar, o mesmo tema pode ser abordado de várias formas, depende de quem vai falar. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre, que seja aqui metodologia científica, a Vanessa aborda dessa forma. Traz aí o exemplo do molho, da hidroxicloroquina, por exemplo. Se viesse um outro professor, ele falaria sobre o mesmo tema de outra forma. E aí, eu acabei de falar a palavra certa, forma. E essa forma é outra técnica. Tá Entendi. bom? Então, a escola utiliza métodos. Qual é o método de ensino dessa escola? Ah, tá, sim. Certo? Sim, entendi. Que bom. Vamos lá. O método científico, inicialmente, ocorre do seguinte modo. Há um problema que desafia a inteligência, certo? Então, inicia-se assim. Tem um problema. E aí as pessoas não conseguem resolver. Então, vamos tentar. Aí o cientista traz uma hipótese, né? O cientista que pode ser vocês também, né, gente? Na vida a gente faz isso também, né? Problema financeiro é um problema, né? Então, como que a gente vai resolver? Aí vem algumas hipóteses. Vamos roubar um banco. Vamos deixar de pagar uma conta.
Vamos fazer um sorteio. Por aí vai, né? Então, tem aí as hipóteses, né? E aí depois eu vou confirmar ou não. E aí, então, a hipótese me traz uma conclusão. Mas essa conclusão pode ser generalizada ou não. Todo mundo pensa dessa mesma forma ou não, tá bom? E aí, então, quando a gente fala de pesquisa, a gente não está falando de um trabalho solitário, tá bom? Porque hoje a gente precisa de mais grupos especializados. Mas, dentro de uma universidade, vou pensar como Faculdade Dourado, cursos de pedagogia, tá bom? A gente não tem um campo muito mais abrangente, trabalhando com outras especializações. Mas é claro que vocês podem trabalhar. Por exemplo, eu sou especialista em literatura comparada, portuguesa e brasileira e crítica literária. E eu tenho a especialização em gramática da língua portuguesa. Beleza. A Renata, que vocês citaram, ela é professora de história e ela é mestra... ela até falou sobre o que é história... vou chutar, tá bom, gente? Coitada. Depois ela vai brigar comigo, mas tudo bem. História da Idade Média, beleza? Aí vocês querem fazer um trabalho dentro de sala de aula que vai trabalhar com a história da Idade Média. Vocês vão chamar quem? A Vanessa ou a Renata? A Renata. Né? Eu posso trabalhar? Posso trabalhar junto com vocês. Eu posso trazer, por exemplo, histórias da Idade Média, livros, literatura da Idade Média. Beleza? Beleza também, tá bom? E aí, então, a gente trabalha com várias especializações, né? Mas, na verdade, o que a gente quer é se especializar em uma, que é a Idade Média, tá bom? De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as conclusões. Quem faz isso dentro da faculdade é a banca julgadora, tá bom? Então, é a banca que vai julgar se está certo ou não, de que forma, né, fazer a avaliação aí dessa defesa de tese que vocês farão no final do curso. Certo? É nóis, mano. Senso comum em ciência, acho que a gente já ouviu falar bastante disso, mas acho que não custa nós repetirmos sobre isso, porque a visão do senso comum, ela é oposta à ciência, apesar de que às vezes elas trabalham juntas. Mas, vamos lá. Dentro da visão do senso comum, a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo pelas universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e também agir sobre a natureza. Então, se eu tenho o senso comum, que é a minha vizinha, né? Eu tenho a ciência. O que a minha vizinha fala não necessariamente é uma verdade. Ela só será uma verdade quando a ciência comprovar que é. Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês sabem definir a diferença entre senso comum e senso crítico? E ciência, no caso. Sim. É só associar a vizinha, né? A vizinha Sim. bolo, não é? Isso mesmo. Só que na prova você não pode falar da vizinha. Infelizmente. Tá bom. Então, você vai falar que o senso comum é a experiência do dia a dia, né? Por pessoas comuns. E a ciência, na verdade, é um conhecimento certo e definido, definitivo, tá bom? Bom, aqui as nossas referências, da onde que eu tirei tudo, que não foi da minha vizinha, observem. Tudo bem aqui, amores? Perfeito, Pro. Beleza. Sim. Bom, ótimo, maravilha. A gente pode fazer o seguinte, eu estou precisando de um intervalinho para eu tomar uma água. Vou tomar um outro remédio, porque esse, olha, meu Deus, tá bom? Vamos fazer um intervalo e a gente volta às 9, pode ser, meus amores? Pode sim. Pode. Então tá bom. Sim, Ótimo. Então tá, amores. A gente se vê daqui 20 minutinhos, tá bem?